recebi um disquete de um amigo, né? E naquele disquete eu vi uma realidade que não existe, né? Uma realidade de um mundo, um modelo sórdido de relacionamento, né? E aquilo ali me veio enquanto a gente estava louvando, né? Porque Deus, ele mostra a estrada, sempre ele leva a gente para ver a estrada lá do começo, né? Como é que começou tudo, né? E esse é o primeiro evento que eu lembro na minha vida onde eu comecei a sentir falta de alguma coisa na terra, né? Onde eu comecei a sentir falta de que tinha alguma coisa errada na minha vida, né? E Jesus me fez lembrar ali durante o louvor isso, porque eu sei que essa porta, né? Por mais que naquele momento fosse um inferno na minha vida, né? Hoje ela foi lembrada para me mostrar de onde é que eu vim, né? Então vocês começam a entender de um menino com esse passado, que depois se tornou muito pior, conhece uma moça que não tinha nada disso no coração, conhecia algumas coisas, mas não o que eu conhecia, e então se inicia um relacionamento totalmente perturbado, né? Amém. O que eu posso compartilhar assim é que eu também, né? O meu caso é um outro caso, né? Mas eu acredito assim que Deus usou, né? O meu caso e o caso dele, um caso muito, não, casos bem ruins assim, de passados ruins, para nos moldar, um moldar o outro, né? Jesus veio para nos resgatar, para dizer, vocês precisam de mim. Por isso que, né? Eu vim, assim, resumindo, fui fruto, hoje sou outro fruto, mas eu fui fruto de um relacionamento desfeito, de uma aliança quebrada, né? E quando se quebra uma aliança, toda a geração, ela acaba sendo prejudicada, né? Os filhos são prejudicados e eu fui muito prejudicada, né? Não falo isso com, coitadinho de mim, porque Jesus veio para me restaurar e Ele restaurou. E eu tenho muita coisa assim do meu testemunho para contar, tudo, até escrevi um livro, mas assim, é um resumo. E o que uma pessoa como eu veio, a gente se relacionando, eu fui relacionar com o Joaquim, ele era muito duro, assim, e eu era muito carente, né? Sedenta, que nem a samaritana, né? Eu precisava e eu era dependente dele emocionalmente. Então, juntou os dois, pensa o que acontecia, né? Então, assim, é só um resumo, mas assim, era algo assim que para mim, aos olhos humanos, era algo impossível para Deus fazer algo entre nós, assim. Mas a nossa história, depois que a gente conheceu a Deus, o processo, a revelação, né? Então, como eu vim de uma família desfeita, depois que a gente conheceu a Deus e eu vi que é possível uma restauração, eu pensei assim, eu vou lutar pela minha família, eu vou clamar pela minha família, eu vou clamar para que Deus venha curar meu coração, venha libertar o meu esposo, porque a minha filha era a Vitória, né, que tinha na época só. Eu não quero o mesmo que aconteceu comigo para minha filha. Então, muitas vezes, aquilo que a gente passou também é algo que vai nos dar força para lutar, né? Pela descendência, que a gente não vai querer que a nossa descendência passe pelo mesmo que a gente passou. É difícil? Fui tentada? Fui muitas vezes tentada. Tem horas que eu falo, não tem jeito isso. Não tem jeito. Mas Deus sempre vem com renovo. Deus sempre vem trazer esperança. Deus sempre vem, né? Como diz a palavra de Deus lá em Jó, que a esperança para a árvore ferida, né? Ainda que você não veja nada mais, mas ainda ali pode brotar algo novo e uma árvore linda e maravilhosa crescer e frutos maravilhosos surgirem dessa árvore que todos olhavam e diziam, não, ali não vai dar em nada, né? E é isso, assim, é só um resumo do quem somos nós, né? A gente foi encontrado num momento, no auge, né, da nossa dificuldade, né? Jesus, ele fez nos conhecer um pastor na nossa cidade, que ele lida com casamentos que estão na UTI.
é assim que o pessoal trata mesmo, né? Quando não tem mais jeito, manda para o Sebastião, né? Eu sempre falo isso para ele. Então, quando a gente encontra alguém assim, alguns valores começam a ser impregnados na nossa vida, né? O primeiro deles é que mesmo aquele que está da forma como a gente estava, ainda tinha alguma chance no reino de Deus. Então, aquele pastor não via o que eu fazia. Aliás, ele via o que eu fazia, mas ele não contava aquilo como o fim. E foi por causa disso que a gente teve a esperança, né? Deus mandou alguém para nos resgatar, a gente procurou, mas quem fez a obra foi Jesus e ele naquele momento de UTI. Quando a gente está na UTI, a gente está dormindo, está em coma às vezes. Mas alguém está cuidando da gente. Foi isso que a gente recebeu aqueles dias. Então a gente entendeu e se sentiu valorizado. Não aquele valor humano, aquele valor carinhoso só, mas era um valor de Deus sendo impregnado na nossa vida. Então a gente começou a ver que Deus não era só aquilo. Ele não era só uma folha de papel ou um conceito, ou algo que as pessoas falam, que só alguns sentem, só alguns experimentam. Aquilo começou a ser real para as nossas vidas. Então, a gente ouve falar, né, muitas vezes que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é assim? A gente veio pela dor. Eu e a Raquel, a gente é fruto de uma dor muito grande, mas que agora se tornou um grande amor, né, de Jesus, né? Então, vocês olham para a gente é um casal assim, bonitinho, né? Mas a gente não é o casal celestial, né? A gente não é o casal modelo do céu, né? A gente é um casal em construção. A gente tem muitas coisas, inúmeras coisas que já foram feitas na nossa vida, mas a gente tem as nossas dificuldades também, né? Mas com a experiência e a maturidade pela qual a gente passou e os processos nos trazem aqui para estar servindo vocês, né? Então, foi no meio da pandemia, Deus falou, tá na hora de sair daqui. E eu não acreditava que eu ia morar em Aracaju. Isso foi em junho de 2020. Mas as coisas foram se moldando de uma forma que ficou irrevogável, ficou impossível de dizer não, né? Deus, ele praticamente fez tudo para que a gente pudesse vir para cá e não poder reclamar. Então, no reino de Deus é assim, né? Quando a gente encontra, quando a gente se lança, e a gente fez isso, eu e a Raquel, a gente descobriu em um determinado momento que a gente ia perder o controle das coisas, né? De vez em quando eu ainda tento retomar o controle, né? Da minha vida, da nossa vida, né? Tento controlar as pessoas em casa, né? E fazer delas o que eu quero, mas toda hora eu sou convidado de novo a soltar aquilo que eu estou segurando, né? E eu acredito que vocês estão passando por isso também, porque esse é o processo do casamento. Esse é o processo que Deus quer colocar todos. Quando a gente perde o controle das coisas, quando a gente libera a aquilo que a gente está apegado, é só assim que Deus consegue trabalhar. Então, vocês estão aqui hoje para ouvir um pouquinho da nossa história, para no processo dessa pregação, se é que eu vou conseguir fazer uma pregação, a gente esteja passando por alguns versos da Bíblia e convidando a gente para essa aliança, né? A gente não sabe a condição que estão os casais aqui, só que a gente sabe que alguma dificuldade tem, alguns estão se afogando, podem estar se afogando, outros podem... Como nós estávamos, tá? Todo esse processo aqui eu tenho segurança em falar, porque eu passei por todos. Então, a gente estava afogando, a gente foi resgatado, lançaram uma boia para a gente teve que subir no navio, a gente teve que se secar, teve que se trocar, e hoje está no processo ainda, né? Mas o que eu quero dizer é assim, as sementes serão lançadas, né? As verdades serão lançadas aqui, e para cada um vai receber de alguma forma, né? Só finalizando, né? É algo que eu queria falar agora, nesse momento, que quando o pastor falou que vocês quebraram o cofre, né? Comecei a ver também a nossa vida, né? Que é como se hoje, neste dia,
esse cofre dos tesouros que Deus colocou em nós esses anos, depois que a gente começou nesse processo de realmente edificar nossa família. Foi um processo assim que a gente praticamente não... A gente serviu a Deus, né? A gente servia em seminários de cura, a gente ajudava, a gente servia no louvor, mas a nossa prioridade sempre é a família, sempre a nossa casa, a edificação da nossa casa, esse processo de libertação inicial, processo também não só de libertação, mas como de edificação de valores, como a gente viu no seminário do pastor Juscelio essa semana, de estilo de vida que o Espírito Santo foi mudando, né? Então, eu entendo que é como se hoje aqui a gente, primeiro culto de casais aqui do Mevan, a gente, né, também, o pastor não sabia nada do que a gente viveu lá. Como que era a vida, é a família. Não que a gente não goste, não cuide das pessoas. Mas eu acredito que se a gente cuidar da nossa casa, as pessoas vão ser abençoadas, porque as pessoas vão ver Cristo nas nossas vidas, né? Então é como se hoje a gente estivesse quebrando esse cofre para ir trazendo esses tesouros que o Senhor colocou em nossas vidas e compartilhando com cada um de vocês. Não só hoje, como em cada encontro, em cada momento, né, em que a gente se reunir para sermos edificados, para compartilharmos aquilo que o Senhor nos ensinou, que está nos ensinando e que vai continuar nos ensinando para estar compartilhando com cada um de vocês. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Então nós vamos tratar, né, tudo isso de uma maneira... A gente vai procurar ser breve. No entanto, o assunto é complicado, né? Porque quando a gente fala em casamento, a gente está falando da coisa mais importante que existe na Terra, né? E é a coisa mais importante, porque o modelo de aliança que Deus nos deu é Deus e a humanidade, né? A salvação que vem através de Cristo é uma aliança. Vocês imaginam se Deus um dia resolvesse mandar algum decreto do céu, ou a gente ouvisse alguma voz, ou ele incluísse alguns versos lá na Bíblia, né? Alguns versículos dizendo assim que a aliança com ele é condicional agora. Agora tem condição. Vocês imaginam como seria isso para a gente? Então, a partir do momento que Deus fala que a aliança é incondicional, a aliança é inquebrável, é porque no modelo da mente dele, ela é inquebrável, ela é irrevogável e ela é unilateral. Se Deus decidisse fazer diferente, hoje a gente estaria com muito medo, porque a gente ia achar que são as nossas atitudes que levam a gente para o céu, que é aquilo que a gente faz, né? Mas não, alguém veio na terra, trouxe a nova aliança e hoje ele está nos salvando, está nos levando para o céu. Então Jesus Cristo, ele é esse modelo para a gente. Por isso que o modelo do casamento é Cristo e a igreja. Porque ele não pode abandonar a igreja. A gente tem essa verdade no nosso coração. Porque se ele abandonar a igreja, a gente não tem mais nada. E assim é em casa. Então a gente aprende que a aliança, ela é o mais íntimo, sagrado e duradouro acordo conhecido pelos homens. Então a gente conhece as alianças desde lá do tempo de Noé, né? A aliança que ele mostrou o arco nos céus, o Senhor, a aliança de Abraão, a aliança de Isaac, de Jacó. Então a gente sabe que Deus, ele sempre estabeleceu alianças, e o modelo dele de fazer as coisas com a gente é através de alianças, justamente por causa dessa nossa condição de não conseguir fazer as coisas pela nossa própria força. Então a gente precisa de alguém que faça por nós. No passado, as alianças de sangue, elas eram feitas para unir povos e nações. Então a gente vê tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, que qualquer aliança ela era feita entre os povos, ela era feita aliança de sangue. Às vezes tinha troca de sangue entre tribos indígenas, entre povos que queriam se unir por algum motivo especial, eles criavam uma aliança. E aquela aliança, ela era inquebrável. Ela era para sempre, né? Então a gente sabe que a aliança, há pouco tempo atrás, a gente ainda via essa ideia, né, das famílias,
Não, a determinada família só pode se unir com aquela família. Porque as pessoas prezavam muito pela aliança em conceber novos relacionamentos através de relacionamentos reconhecidos, digamos, diante da sociedade, né? E hoje em dia, o valor da aliança, ela, aos poucos, está sendo substituída por alguma coisa que a gente chama de contrato, né? Então, essa foi uma coisa que, para mim e para Raquel, foi o que fez a diferença, porque a gente aprendeu que a aliança é diferente do contrato. Quando eu falei que a aliança ela é uma promessa unilateral, né, onde os votos são incondicionais e ela é irrevogável, aquilo ali fez toda a diferença na nossa cabeça. Por quê? Porque o que a gente vivia, e na maioria das vezes os casamentos têm problema por causa disso, é que a gente só faz as coisas se o outro fizer. E esse é um erro crasso. Esse é um erro muito feio. Por quê? Porque se a gente depender sempre do outro, a gente vai viver num espiral descendente. Porque um ser humano, ele sempre vai conseguir dar aquilo que ele tem. E se ele não tem muito para dar, acaba que a gente não recebe também muita coisa. E aí a gente também não dá. E aí também a gente não recebe. Então, o modelo de Deus, ele não é um modelo assim, ele não é um modelo descendente, ele é um modelo ascendente, é um modelo que leva para o céu. Então, quando a gente precisa de ter uma determinada forma de funcionar na nossa vida, a gente tem que olhar para o céu. Então, ela é unilateral. Por quê? Eu vou fazer algo porque eu tenho uma promessa de aliança feita junto com o meu Deus. Se eu vou tratar bem ou não a Raquel, não pode ser porque ela está me tratando bem. Porque, como eu falei, às vezes ela vai falhar. Mas e eu? A minha aliança é com Deus. Então ela é unilateral, ela é só de ida. Um dos conceitos da aliança, uma das facetas da aliança é essa. Ela é só de ida. Quando a gente ouve os votos de casamento, né, como é que é? Eu aceito essa mulher como minha legítima e amada esposa para manter deste dia em diante, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para amar e cuidar até que a morte nos separe, de acordo com a santa ordenança. Então, outra faceta da aliança é que os votos são incondicionais, né? Na verdade, anda junto com ela ser unilateral. Então, assim, não importa o que aconteça, o meu funcionamento, ele tem que continuar sendo o mesmo. Isso é o que mantém o casamento de pé. Isso é o que mantém a aliança de pé. E ela é irrevogável. Então, no modelo de contrato, o que acontece? Quando a gente tem um terreno ou tem alguma coisa que a gente vende ou aluga, tem todo um contrato, tem as cláusulas, né? Então, se o outro não cumprir a parte dele, a gente também pode não cumprir a nossa. Agora, na aliança não é assim. A aliança ela é irrevogável porque ela só é finalizada com a morte, tá? Então, esse é o conceito de aliança que está na mente de Deus. Isso a gente vê através da palavra, tá? A aliança, o casamento é a instituição mais importante sobre a terra, tá? Então, hoje a gente vê que o valor do casamento ele está muito deteriorado, né? E cada vez mais, né? A sociedade quer criar um novo modelo de casamento que ele não é de acordo com os princípios de Deus. E já Deus, ele tem uma outra forma de funcionar. O casamento, ele é a formação de uma família. Então, a partir do momento que a gente se casa diante de Deus e diante dos homens, através do casamento civil, a gente está entrando agora numa aliança. Como eu falei, ela é um novo lugar onde a gente vai estar. Isso significa que a prioridade máxima agora é cuidar dessa aliança. Quando a gente é solteiro, a gente está na aliança dos nossos pais, né? Quando acontece um casamento, uma aliança é feita. E todos os filhos, eles estão debaixo daquela aliança. Então, quando é feito tudo certinho, então, por exemplo, o casal espera. Não, vamos esperar, vamos fazer bonitinho, não vamos dar asa, não vamos dar liberdade para o inimigo agir na nossa vida. E realmente, a gente tem experiência de ver centenas de casais que
e a gente é um deles também, que fez o sexo antes do casamento. E isso, assim, é fato. Vai dar problema. Mais hora, menos hora, vai dar problema. É garantido. Mas quando a gente faz bonitinho, a gente tem alguma coisa que a gente chama assim de a bênção de Deus, né? O que é a bênção de Deus? A bênção de Deus é algo que vem do céu para nós. E essa palavra no hebraico, né, que é Baruch, eu não sei pronunciar direito, mas eu ouvi. Ela significa o quê? A autorização para prosperar. Então isso é uma das, digamos assim, um dos significados da palavra bênção é isso. Você recebe uma autorização para prosperar. Então, quando a gente, por exemplo, é muito difícil pesar numa balança a graça e a lei de Deus. Por quê? Porque a graça é algo que o Senhor nos deu de presente. Ele olhou para uma humanidade cativa, presa, indo para o inferno. Então Ele nos dá a graça, que é o favor imerecido de Deus. A gente recebe a salvação e pode sair dali. Mas as bênçãos, elas vêm através da obediência. Então isso foi uma coisa assim que para a gente quase que era tão tratado isso na igreja, né, que às vezes a gente até ficava meio preocupado, assim, será que a gente está deixando a graça de lado, né? Mas é porque isso a gente até conversou outro dia com o pastor, que a graça e a lei, eu acho que é um dos conceitos mais difíceis da gente entender na igreja, porque a gente nunca sabe se a gente está na graça e às vezes a gente deixa a graça meio barata e vira uma desgraça, né? Ou às vezes a gente está na lei, a gente vira fariseu, quer bater em todo mundo, quer mandar em todo mundo. Então, assim, como encontrar esse equilíbrio? Eu acho que eu estou tentando até hoje, né, Raquel? E a gente muitas vezes vira fariseu, né? Aí quer controlar em casa, às vezes a gente está na graça. Não, gente, pode fazer o que quiser e está tudo bem. Mas a gente descobre aos poucos que esse equilíbrio é um mistério de Deus, né? É um mistério que Deus deixou. E hoje as igrejas, elas praticamente, às vezes, brigam só por causa disso, né? Porque uma acredita que é mais a graça e a outra acredita que é mais a obediência. Então, voltando ao que eu estava falando, no casamento, para a gente receber a bênção, a gente precisa obedecer a Deus. Então, não adianta a gente fazer da graça uma desgraça. Ou seja, se isso aqui que eu falei é verdade, a gente tem que andar nisso aqui. A gente não pode achar que isso aqui é só um conto de fadas, né? A gente precisa levar isso aqui a sério. A aliança de Deus é uma coisa séria. E quando a gente está tratando as alianças de Deus na terra, a gente está tratando a responsabilidade do homem diante de Deus. A gente está tratando que o homem ele tem um papel também. Senão Deus ficava governando no céu e fazia a gente de fantoche. Mas Ele precisa criar um reino de pessoas obedientes. Então, por isso que essa questão da obediência é o que nos leva até a bênção. Quando uma família é formada tudo dentro da obediência, as bênçãos vão acompanhar essa família. Deuteronômio 28, depois se vocês puderem pegar outro dia, amanhã, dá uma lida, Deuteronômio 28. Ah, mas Joaquim, isso aí é Antigo Testamento, isso aí caiu já, não, agora é... Não, as bênçãos, elas são condicionais. As bênçãos são condicionais. A gente só vai viver uma vida abençoada se a gente obedecer. Não pensa que vai ser diferente, porque não vai. Pelo menos essa é o meu entendimento. E eu acredito que seja de vocês também. Então, a sociedade atual está transformando a aliança em um contrato, né? E o contrato, diferente da aliança, ele é bilateral, ele é condicional e ele é revogável. Ou seja, ele é o contrário da aliança, né? Então, qual que é a mentalidade da aliança? Da aliança trazendo para o nosso casamento. Quando a gente está vivendo dentro do lar, a gente tem sempre uma situação onde um dos dois no relacionamento precisa se agarrar em Deus para passar por uma determinada situação. Cada hora é com um. Então eu e a Raquel, a gente tinha muito problema assim, como ela falou. Ela era carente e eu era muito... eu era um monte de coisa, mas eu era durão, eu era irresponsável, descompromissado. Então, trazendo para a nossa realidade, toda vez que a gente tinha um problema numa dessas áreas, a gente dava um curto-circuito. E esse curto-circuito fazia eu virar um leão. E quando eu virava um leão, eu batia nela. Entendeu?
Então, além de eu já mexer com aquilo que eu falei logo no começo, eu era uma pessoa extremamente agressiva. Então, quando vocês olham para mim, pensa assim, não tem jeito. Se eu estou passando problema, tem jeito. Porque a gente não brinca mais com isso. Porque aos poucos a gente foi entendendo que o valor da aliança é muito importante para Deus. E o que Ele fala é verdade, e a gente vai obedecer. Então, quando a gente começou a aprender isso, foi um processo muito difícil, gente. Nos primeiros dias, quando a gente chegou na igreja da UTI, a gente chegava tão quebrado que a única coisa que o pastor conseguia falar para a gente era assim, ó, ajoelha ali e ora. Só isso. A gente entrava pela porta e ele já falava, ajoelha e ora. Porque ele sabia que se eu olhasse para Raquel, eu ia pular em cima dela dentro da igreja. E acho que alguma vez eu quase queria fazer isso, porque eu estava endemoniado. Eu era uma pessoa totalmente fora de controle. Imagine em casa. A polícia já foi lá 3 vezes. Entraram lá dentro. O síndico deu multa de 4 vezes de valor do condomínio. Porque briga, quebra-pau. O tempo todo brigando. E a gente se amava. Vocês não imaginam. Olha, quando a gente saía que estava tudo bem, todo mundo olhava e falava, nossa, que casalzinho lindo. Os dois ali deve ser um amor. A hora que chegava em casa, pisou no calo, sai de baixo. E a Raquel, sozinha lá em Joinville. E eu estava lá, eu não sou de lá, mas eu estava morando lá, a gente se conheceu lá, se casou lá. E ela sozinha, não tinha ninguém lá. Então eu podia fazer o que eu quisesse. Se não fosse a graça de Deus, podia ser bem pior. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a gente é de nós isso, né? E eu acredito que todos são chamados assim, mas a gente precisa chegar para mergulhar, entendeu? A gente não pode ficar meia boca, sabe? Hoje Deus coloca no meu coração bem tranquilo, assim, que eu não posso mais brincar, tá? Eu não sei como que, cada um está num processo, mas eu não posso mais brincar. De vez em quando eu falho e dou uma brincadinha, eu só levo o chicote nas costas dele. Nossa, mas será que você não está espiritualizando muito? Não. Quando a gente quer servir a Deus de verdade, a gente descobre esse valor, a gente sofre pelo pecado, né? Então, esses dias ainda, eu e a Raquel deu um negócio ali, e eu querendo bancar o menininho de novo, querendo bancar aquele gurizinho de novo, cheio de problema, cheio de trauma, cheio de dificuldade, trazendo isso às vezes para os filhos, sabe? Tentando colocar o filho para ser a mãe, o pai meu. Mas isso, gente, é uma coisa assim que é um processo que ele tem cura, tem restauração para isso, tá? E é isso aí. Não é para a gente correr do problema, é para a gente enfrentar. Se Jesus quer fazer da gente uma igreja, uma estatura de varão, é isso, não é correr. Principalmente os homens. Ixi, as mulheres vão ficar tudo alegre, né? Mas assim, um pouco aos homens, né? Então, eu sei que hoje tem um certo feminismo assim no ar, né? E a gente está dentro da igreja, a gente pode falar sobre isso, no sentido assim de levar a mulher para um lugar que não é para ela estar, né? A mulher, na verdade, ela é a coroa do esposo, né? Então, ela pode ser bem poderosa ali, né? Quando ela está fazendo tudo ali, ó, unido, está servindo a família, né? Isso é uma mulher poderosa, né? Mas hoje o inimigo quer levar as mulheres para um lugar de empoderamento solitário, o empoderamento de uma aliança de uma pessoa só, onde só está ela ali dentro. Mas quando o modelo é o casamento, a gente quer levar os dois, quer levar o casal. O homem é o cabeça e a mulher é a coroa. Olha só, o que aparece na cabeça do rei? Às vezes é mais a coroa do que o rei, né? Se a coroa for bonita, então, é a coroa que aparece. Então, as mulheres hoje, o lugar delas é esse, né? É ser a coroa do marido, né? Só que o que acontece? Voltando à questão dos processos. A gente precisa passar por isso. Então não adianta, sabe, infelizmente a gente aprendeu desde o começo que não adianta levantar a mãozinha, aceitar Jesus e voltar para casa.
Eu acho que se vocês já perceberam, não adianta mesmo, né? Não é assim, não é suficiente por causa do processo. Então ele salva, resgata. A gente pecou agora. Eu vou ali no banheirinho ali, peço perdão a Deus, ele me salva. Ele me purifica na hora. 1 João 1,9. Mas as consequências vai ter consequência. Quando a gente fala então de processos de crescimento, a gente consegue compartilhar bastante coisa, mas eu vou procurar ser bem breve. Mas o processo de crescimento é esse, a gente precisa se submeter a esse processo. A gente não pode pular, né? Tem um curso que a gente fazia que era assim, ó, um dos capítulos falava que o homem não pode desviar da lombada, né? Ele tem que passar pela lombada. Então, tivemos, por exemplo, teve um dia que eu tive que confessar tudo isso que eu fiz. Que um dia engatou no meu coração que estava errado. Eu estava mantendo uma aliança com uma máscara, né? Não era nem máscara de Covid, era uma máscara daquelas de ator italiano, sei lá. Que era aquela máscara que mostra uma coisa, mas era outra. E um dia eu tive que falar tudo isso, logo no começo, lá, porque eu não aguentava mais. Era tanto demônio me incomodando o tempo todo. Eu ficava, às vezes, preso. Eu era preso na pornografia. Então, todo dia, aquilo ali era um vício que me consumia. Garantido. E quando eu fui falar para a Raquel, até meio sem sabedoria, eu precisava falar, mas eu falei meio que sem... Eu joguei tudo. Todos os casos, as pornografia, o que eu fazia. Eu joguei tudo de uma vez em cima dela, né? E aí o que aconteceu? Um pouco a gente pagou por causa da minha falta de sabedoria, mas eu tinha que fazer aquilo no modelo certo. Então, quando eu falo de processo, é um processo que a gente precisa passar. A gente aprendeu que não adianta só orar. Tem coisa, como o pastor falou, que ele já abriu e já me fez lembrar. Não adianta a gente orar para Deus. A gente ora para Deus, Deus ouve, Ele perdoa, mas tem processo que a gente precisa passar para crescer, para chegar nesse lugar onde Deus quer, tá? Para chegar nessa realidade da aliança. Então, os processos de Deus na nossa vida foi o que fez a gente querer fazer o que a gente tem feito hoje, que não é só estar aqui na frente, é querer estar em casa ensinando os nossos filhos, entender que é um processo geracional, entender que tem coisa que não sou eu que vou fazer, e eu tenho que abrir mão, mas é a Raquel ou são as crianças. A gente tem que pensar nas gerações. A gente se fortaleceu de uma maneira tão grande em entender as coisas como gerações, que hoje eu queria fazer tudo, sabe? Quando eu aprendi que dava para sair daquele pântano que eu estava, eu queria conseguir fazer tudo. Mas o meu perfil não é conseguir fazer tudo. Então tem coisa que é a Raquel que faz. Até a gente brincou no encontro da mesa, né? A Raquel, ela é as asas lá da família, né? Então ela é a que alegra, ela é a que dança balé no meio da casa de vez em quando, entendeu? E eu já sou o cara mais durão, assim, mais, né? Tem aquela brincadeira mais sarcástica, mas eu sou muito, muito mais rígido. Então a gente precisa uns dos outros. E a gente aprendeu a ver isso nos nossos filhos também. Nasceu a Vitória, ela tinha um perfil parecido com o meu, eu já fiquei todo feliz, né? Opa, essa daí parece o papai. Mas aí veio o outro, o próximo, ele já veio com um perfil totalmente diferente, que é o Emanuel. Aí já é um perfil mais aberto, mais comunicativo. E para mim, de vez em quando, é difícil, né? Porque, não ele, mas assim, conversar, querer falar mais, para mim, é mais difícil, né? E aí, quando veio o terceiro, a gente pensou assim, bom, agora vai parecer com um dos dois, né? Não, o terceiro já é de outro jeito, né? Então, ele já é outro modelo de criança. E a gente entendeu, por exemplo, hoje, a gente entendeu que a gente consegue colocar eles na coisa pequena, tem coisa mais importante do que isso, mas é uma coisa, colocar eles na frente de um desenhinho, coloca em inglês, e eles aprendem. Por quê? Porque eu não posso mais pensar em mim. Hoje, eles conseguem entender o desenho e eu não entendo, e eu trabalho com informática, eu leio inglês, mas eu não consigo muitas vezes entender, eu tenho que ler devagarinho. Eles não, eles batem o olho e já estão entendendo tudo que está falando. Por quê? Uma coisa pequena.
Então, isso é uma coisa técnica, mas tem o ensinamento do coração que vai ficar para eles. Por exemplo, Emanuel, você vai ter um casamento diferente do papai. Vitória vai ser um casamento diferente do papai. Vocês vão fazer direito. Eu não vou querer, porque eu errei, que eles errem também. Ou porque eu errei, eu vou deixar eles desprotegidos. Não, eu vou tentar acertar. Se eu fiz errado, agora eles vão fazer certo. E a gente vai proteger eles, vai proteger essa aliança assim. Então, o processo do casamento, a gente precisa entender, é um processo geracional. Talvez, se a gente está se esforçando hoje, os frutos vão vir. Mas pode ser que não venha na nossa vida. Pode ser que venha nas vidas dos nossos filhos, mas a gente precisa se alegrar com isso. Então, o homem hoje ele precisa sair de um centro do eu, porque o Satanás ele quer levar a gente para esse lugar. Vocês percebem isso? Tudo é assim. Propaganda é assim. A comunicação é assim. É para o eu. Tudo o humanismo, né? Agora no pós-modernismo, depois do século XIX, é só isso. Tudo é voltado para o eu. A teoria da criação que os homens passam é voltado para uma coisa assim, sem alguém cuidando da gente, é a gente vivendo sozinho. Então, o inimigo quer levar a gente para o lugar do eu. Mas Deus quer levar a gente para o lugar da aliança, para o lugar da comunidade, para o lugar onde Deus está. Tá? Então tem uma historinha que eu quero contar para vocês aqui, para mostrar como é que esse processo acontece. Eu vou convidar vocês a estarem dentro de vocês, né, meditando sobre isso. Meditando a forma como o inimigo age nas nossas vidas, qual que é a estratégia que ele usa para roubar a bênção, para roubar a salvação, para roubar a nossa paz, para quebrar a nossa aliança. Então tem uma historinha que é assim. Só um pouquinho. Tem uma historinha que é assim. Tinha uma cidade construída e essa cidade, ela tinha uns muros bem fortes, tá? Então, era uma cidadezinha pacata, onde as pessoas que moravam ali, elas tinham paz no coração. Imagina lá o Éden, né? Então estava tudo bem, eles tinham comida, tinham suas famílias, tudo bonitinho, né? Mas aí, aquelas pessoas que moravam ali, aquele muro já estava ali há algumas gerações já, certo? E quem controlava aquela cidade era um rei. Então as pessoas só conseguiam sair e entrar na cidade quando o rei abrisse o portão, quando fosse para fazer algo autorizado pelo rei. Então, um determinado pai de família que morava ali, encostado no muro assim, ó, e esse povo também, eles tinham a falta de consciência do porquê que aquele muro existia. Porque eles pensavam assim, a gente tem uma paz tão grande aqui dentro, por que tem um muro desse tamanho em volta da cidade? Não tem necessidade nenhuma. Então, um determinado pai de família, um dia ele descobriu, ele ouviu dizer, esse pessoal todo era pescador, né? Ele ouviu dizer que fora da muralha tinha peixe maior, né? Do outro lado do gramado tinha peixe maior. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer alguma coisa para pegar esse peixe. Então, esse pai de família, sorrateiramente, foi lá, tirou uma pedra do muro, né? E aí ele conseguia fazer o quê? De noitinha, quando não estava ninguém olhando, ele atravessava, pegava a varinha de pesca, atravessava o muro por baixo e ia lá, fazia a pescaria dele e voltava cheio de peixe. Beleza, imagina que bênção, né? É uma bênção, né? Olha só, agora eu pegava lambari, agora eu vou pegar... Qual que é um peixe grande? Alguém fala para mim aí. Hã? Camurupim, esse. Então, é esse aí. Imagina voltar com um desse para casa, né? E aí ele começou a fazer sucesso, né? Então os filhos gostavam. Nossa, olha, o papai está trazendo um peixe grande, a gente só comia peixinho antes, agora o negócio está melhorando de padrão. E aí, então, aos poucos, os pais de família que moravam ali próximo, eles começaram a ver aquela prosperidade, né? Eles começaram a falar assim, bom, eu também quero fazer isso, né? Por que eu vou continuar pescando no lago aqui se eu posso ir lá fora pescar peixe grande? Então, o que aconteceu? Outros pais de família fizeram o mesmo. De noitinha, chegava lá na hora que a peixarada aparece lá no lago,
passava por baixo do muro, ninguém via. À noite, chegava lá, pescava, voltava. Cada um começou a fazer isso, tá? E assim, aquele pessoal foi... O natural seria o quê? Vai progredir, né? Uma bênção. Estamos progredindo. Todo mundo com um buraquinho no muro, ninguém vê, só funciona de noite. Eu passo para o outro lado, volto carregado de peixe. Então, aquilo ali virou um comércio espetacular para a cidade. Aos poucos, foram se passando gerações. Então, o filho daqueles primeiros pais começaram a fazer isso também, né? E o negócio foi se expandindo. Então, passaram-se algumas gerações. E aí, qual que é a moral da história? A moral não, mas qual que é o desenrolar da história? Os buracos começaram a ficar grandes, porque a produção de peixe ficou cada vez maior. Então, foram passando essas gerações e agora a gente tinha buraco no muro, na muralha toda. Então, aqueles buracos ali começaram a ser um atrativo para quem estava do lado de fora, porque enquanto era pequenininho, ninguém via. Mas quando começou aquela coisa a ficar escancarada ali, opa, tem coisa boa no pedaço. E aí o pessoal já não respeitava mais, né? Eles já iam qualquer hora, já não ia mais só à noite, porque eles viram que não tinha problema nenhum, né? Qual que é o problema? Então, o que começou a acontecer é que os inimigos começaram a ver, e eles começaram a se aproveitar daquilo. Então, começaram-se os saques, começaram os roubos, começaram a acontecer algumas coisas, porque ficava mais prático para o inimigo. Os pais de família usavam toda a sua energia, todo aquilo que eles sabiam e conheciam para ir lá pescar. Enquanto isso, o inimigo podia vir e roubar deles, sem muito esforço. Então, isso começou a acontecer. E o que aconteceu? Algumas gerações depois, já tinha se perdido a ideia toda de que aquela cidade tinha uma muralha antes. Então, o que começou a acontecer é que aqueles filhos, aqueles descendentes começaram a pagar um preço muito alto por aquilo. Então, qual que é a moral da história? É essa. Hoje a gente começa, pensando no processo geracional, hoje a gente começa com uma coisa pequenininha. Daqui a pouco essa coisa aumenta. Quando vê, os nossos filhos estão praticando aquilo ali também. Quando vê, os nossos netos já estão mais aperfeiçoados na maldade, né? Levando para o lado do pecado, claro, a historinha para o pecado. E quando chegar num determinado momento, já está bem difícil de controlar. E aí já não tinha mais o que fazer naquela cidade, porque para desfazer o processo, imagina, agora eles já estavam servindo cidades inteiras com peixe. E aí já começa aquela questão, ó, se eu fechar o negócio, a gente vai morrer. Então, diga-se, essa não é a realidade que a gente vive hoje. A gente acorda cedo, preocupado, ansioso, com medo, tendo que consertar, arrumar alguma coisa para fazer, para consertar, porque a gente não consegue ter paz no coração. E muitas vezes é por causa desses processos de pecado que foram sendo implantados lá nas gerações lá de trás, e que quem está colhendo as consequências hoje somos nós, e a gente nem percebe. A gente viu pessoas e pessoas e pessoas na igreja chegando ali com famílias. A gente fazia um mapeamento, né? O pastor, né? A gente fazia um curso lá chamado Veredas Antigas, e era seminário e grupos pequenos. Então, nos grupos pequenos, a gente tinha muita oportunidade de ver muitas histórias, né? E a gente percebia que esse relato aqui, ó, era constante em todas as famílias. Começou lá no meu avô fez um adultério, e daí minha avó fez isso, daí o tio foi lá, o cunhado, foi lá, matou meu avô. Opa, já é um adultério e um assassinato. Ah, começou lá no meu pai via pornografia, aí quando vê, ele começou a ter relacionamento sei lá, incestuoso, enfim, pecados que foram sendo passados. No começo era pequenininho, mas depois foi progredindo. Então hoje a gente vive essa ânsia, esse medo, porque muitos aqui devem ser frutos, podem ser que sejam frutos, não quero dizer, mas podem ser que sejam frutos de pecados geracionais, processos que estão na família há centenas de anos. Tem uma historinha bem interessante que a Raquel me lembrou agora,
que é, depois eu até passo para vocês, né? Que é a diferença entre vocês já devem ter visto a família de Jonathan Edwards, que foi um pregador avivalista dos Estados Unidos, e Max Jukes, que seria uma pessoa comum dos dias de Nova York, ali, naquela mesma época. Então, hoje eu não tenho muito bem os números, mas falando bem por cima, depois a gente pode mandar para vocês, é que Jonathan Edwards, ele levou o evangelho a sério. A gente foi um avivalista fantástico. Os ensinos que ele deixou para a igreja hoje são todos importantes. E ele levou aquilo tão a sério que a família dele foi transformada, e as bênçãos que foram de geração em geração, na linhagem dele tem vice-presidente, 3 reitores de universidades grandes, tipo Harvard, Princeton, várias pessoas envolvidas no governo, várias pessoas, professores excelentes. E ele, um estudante que nem era crente, nem era da igreja, ele fez esse estudo fazendo um paralelo com uma família comum, que não tinha os princípios de Deus, que até recebeu o evangelho, mas levou na brincadeira, não levou a sério. E aí tinha ladrões, muito adultério, as filhas, netas, todas se prostituindo, muitas mortes, muitos problemas de mutilação. Por quê? Porque, nossa, Joaquim, mas será que é assim? É porque a gente não está vendo lá na frente, mas é assim. A gente atrai, com a nossa desobediência, a gente atrai a maldição, né? A gente atrai algo que vai perdurar nas nossas famílias durante as próximas gerações. Então, com essas muralhas destruídas, o que a gente enxerga? Quais são os frutos das muralhas destruídas? Ciclos de desonra. Então, os ciclos de desonra são o quê? Eu desonro meu pai, meu filho me desonra, e assim vai, perdurando aquela desonra. O que é desonra? É não chamar de senhor ou senhora? Também. Mas é não tratar com respeito o pai, não honrar o 5º mandamento, né, que fala honrar a Deus, honrar pai e mãe, né, para que tenhas vida longa sobre a terra. Outras facetas das muralhas destruídas, mentiras, né, nas nossas vidas, trazendo sempre para o casamento, mentira dentro do casamento, a gente não conta a verdade, ou a gente omite. A manipulação, tanto quando a gente quer alguma coisa, quer conseguir alguma coisa, ou o outro quer conseguir alguma coisa da gente, usa a manipulação, o abuso emocional. Todos aqui eu poderia relatar exemplos em casa da nossa história tranquilamente. Rancor e falta de perdão, esse aqui, gente, não pode faltar, né? E a gente, lá em casa, a gente tem uma situação assim, que eu sou aquele meio assim, eu não quero pecar, eu luto para não pecar, mas quando eu peco, aí eu me fecho, eu me tranco, aí eu não. Agora a Raquel, ela, como eu falei, ela já é mais abertinha assim, né? Ela se relaciona, fala mais, tal, e às vezes acontece dela ferir, mas ela sabe pedir perdão bem rapidinho, né? Então são perfis, mas todo mundo tem que chegar num equilíbrio. Eu não posso ser muito sisudo e ela também não pode abusar, né? Digamos, já que o meu perfil é assim, eu vou fazer isso sempre. Não, eu sou mais sisudo, então tudo bem, as pessoas entendem se eu não pedir perdão. Não. Uma das coisas que a gente foi tratado tanto no casamento mas a gente ouviu e viu que era importante para que esses ciclos geracionais não perdurassem, é isso. Então, o filho que não perdoa o pai e a mãe por um adultério que aconteceu. O adultério é grave, mas ele não perdoa. Tem que perdoar. Uma coisa que a gente aprende é diferenciar ensinamento, é porque não dá para falar tudo, dá vontade de falar tudo, ficar aqui um tempão, mas a gente diferenciar o comportamento da identidade das pessoas. Isso é um ensinamento que a gente leva para a vida toda, que é o quê? Perdão sempre,
Independente do que o cara fez. Perdoar, liberar perdão, liberar o coração. O cara foi lá, matou, um caso grave, né? Matou meu filho. Liberar perdão é você com Deus. Vou liberar perdão para essa pessoa. Agora, as consequências é Deus com ela. Mas eu preciso liberar o perdão. Eu não posso manter o rancor. Isso é uma coisa que na nossa casa, o tempo todo, gente. O tempo todo. Eu quero dizer, o tempo todo a gente tem que praticar isso. Perdoar. Porque quando alguém fere alguém, aquilo ali fica uma porta aberta no reino espiritual. Então, se você faz uma brincadeirinha e aquilo ali entra de uma maneira assim, como uma faca, como uma espada, porque o nosso passado, muitas vezes, ele expõe alguma coisa que o outro não espera. Então, vamos supor que eu estou aqui conversando com o Otávio, e de repente ele fala uma coisa que ele nem sabe. Mas aquilo ali me remete a um terror, a um trauma do meu passado. E aí eu me fecho com ele. Aí ele já fala, pô, Joaquim fechou comigo, eu também vou fechar com ele, vai entender o que são esses crentes, vai entender o que são essas pessoas. E aí o que começa a acontecer? Essa falta de perdão. E isso vai progredindo. Agora imagina isso dentro, num relacionamento assim, agora imagina isso dentro de uma casa, marido, mulher. O pai que desconfia que o filho está fazendo alguma coisa, fecha a cara para o filho. O inverso, o pai descobre alguma coisa, o filho descobre alguma coisa do casal, eu vou cortar da minha vida, o meu pai e a minha mãe. Tudo isso vai ter consequências para gerar essas destruições aí que vem depois. Mas Joaquim, por que você está falando tudo isso? É como eu falei, pode ser que aqui a gente tem situações onde tem casal, ou as pessoas mesmo, os indivíduos estão se afogando, estão precisando ouvir algumas coisas que remetem para uma realidade delas. Pode ser que elas já estão melhores, já passaram por aquilo, mas eu estou jogando, mas depois é claro que a gente vai trazer a solução também. Enfim, brigas, violência física, psicológica, vício em trabalho, jogos, pornografia, compra, sexo, finanças desordenadas, não consigo controlar as minhas finanças. Gente, isso aí não é dificuldade da pessoa. Isso aí são essas portas abertas que o inimigo tem para ficar agindo na nossa vida o tempo todo, causando um monte de conflito dentro de casa, em todas essas áreas. Doenças que são derivadas de estresse, doença psicossomática. Outra coisa, rebelião contra as autoridades, né? No governo, da empresa, da escola, os pais. Rebelião contra os pais. Outra coisa, pensamentos ou tentativas de suicídio. Posso levantar a mão aqui. Divórcios e novos casamentos, que seria o ápice, né? Quando trazendo para a aliança, seria o ápice do problema, né? Seria onde a aliança é quebrada, né? E ela é refeita. Seria uma aliança, como a gente falou, que é unilateral, incondicional e irrevogável. Ela é quebrada e é refeita. Então, por que eu estou falando isso? Para que a gente entenda como que está a nossa condição dentro da gente. A gente precisa visualizar o problema. Não adianta a gente colocar a sujeira embaixo do tapete e não visualizar o problema, aquilo que a gente está vivendo e está precisando, não ter oportunidade de colocar para fora. Tem coisa aqui que pode ser que aconteceu com vocês, que precisa colocar para fora. A gente sabe que isso precisa ser feito num ambiente seguro, num ambiente onde a pessoa pode se expor. Muitas vezes a gente tem medo, até dentro da igreja, tem medo de expor minha dificuldade, tem medo de expor meu pecado. Às vezes é um pecado feio, mas Deus está aqui. Jesus está aqui. E Ele quer perdoar, Ele quer salvar as nossas famílias, Ele quer levar a gente para um lugar de renovo. Então, a gente coloca no slogan, no tema dessa ministração, famílias benditas do Senhor. Vamos abrir ali Isaías 61. Isaías 61,
do 1 ao 4, 8 a 11. Todo mundo abriu ali? O Espírito do Senhor Deus está... Estou lendo a Nova Almeida, tá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, em Lucas 4, ele fala até aqui. Amém? Pastor, se lembra disso? Jesus veio para fazer isso. Ele fala até aqui, porque a primeira vinda dele veio para fazer tudo isso aqui e apregoar o ano aceitável do Senhor. E a grande parte da igreja entende que nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, quando continua aqui, seria a completude com a segunda vinda de Jesus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E agora as muralhas reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então, por que a gente está comunicando para vocês dessa forma? Porque aqui essa palavra indica que existia um processo geracional de destruição. E agora nós estamos aqui num processo geracional de bênção, um processo geracional de transformação. E precisa começar em cada um de nós. A gente precisa se alinhar no coração de Deus e começar esse processo e pensar nas gerações futuras. Continuando no verso 8. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Infidelidade lhes daria sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Olha a aliança aqui. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Então está até aqui no nosso slogan aqui do presentinho aqui, né? Famílias benditas do Senhor. Isaías 61, 9. Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Então a gente entende que a gente é um papel fundamental nisso. Não pense, crente maravilhoso, que Deus vai fazer isso sem a gente fazer nada. Não pense que a gente vai ficar na mesma forma que a gente viveu sempre, que Deus vai fazer alguma coisa. Não. Aqui, a gente entende que existe um processo que o homem precisa fazer. Ele precisa receber essas vestes de salvação. E daqui por diante, ele precisa entender, eu sou salvo. A palavra de Deus leva a gente a não pisar no sangue que uma vez nos salvou. Quando a gente despreza, cometendo os pecados, sabendo que está errado, a gente despreza o sangue de Jesus. Isso é uma coisa muito grave. A palavra de Deus fala que não tem salvação para aquele que despreza o sangue de Cristo. Tudo que a gente está tratando aqui, trazendo agora para o nosso coração, é um processo com Deus. É um processo de análise, de autoanálise. Todos os dias. A gente identificar
que foi derramado um sangue na cruz para nos salvar. O que a gente está aqui? Por que a gente não está fazendo outra coisa? Por que vocês ainda insistem em acessar a igreja para curar o coração de vocês? Porque vocês confiam nesse Deus. Vocês confiam nesse sangue. Ele não é um sangue para ser desprezado. A gente entende que Jesus ele amou aqueles que não mereciam. Jesus amou aqueles que não tinham nada para dar. Então a gente precisa receber essa bênção que está aqui em Isaías 61:9, receber essa força, receber essa autorização para prosperar. A gente precisa entender que a gente foi lavado e remido no sangue de Jesus. E agora a gente tem essa autorização para prosperar. A gente tem agora as ferramentas, a gente tem nossa inteligência, a nossa sabedoria e a sabedoria da palavra para levar a gente para essa prosperidade. Se a gente clamar pelo perdão nessa noite, se alguém está identificando alguma coisa que está no coraçãozinho, clamar pelo perdão. 1 João 9, né? Se nós confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. No Sinai, eram leis e regulamentos, mas no Calvário, as leis vão ser gravadas no nosso coração. O ensino é dado pelo Espírito Santo. Jeremias 31:33 diz assim: mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A gente está pronto para fazer isso? Declarar diante de Deus: Deus, eu quero que o Senhor escreva essas leis dentro de mim. Faz alguma coisa, Deus. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Se você ama a sua família, ama o seu cônjuge, preciso fazer alguma coisa. Eu não quero mais ferir quem não merece. Eu não quero mais fazer o processo que meus pais fizeram, sem querer, muitas vezes. Precisamos aprender a ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Porque o inimigo, ele vai continuar falando. Por mais que você saiba do sangue de Cristo, que você comece a reconstrução das suas muralhas, vai ter um Sambalate e Tobias lá para falar. O pastor até pregou isso outro dia. Mas não é o seu esposo, não é a sua esposa. O Sambalate e Tobias não são eles, é um inimigo invisível. Ele está atrás da moita, só cantando a bola toda hora, para que um brigue com o outro, para que esse processo não continue. É todo dia. É um trabalho todo dia, por isso não adianta a gente levantar a mão na igreja, Deus, eu quero, mas é um processo diário. Vocês vão sair daqui, vai ter um conflitinho, tomara que seja um conflito bem pequenininho, não quando vocês estiverem indo embora, mas daqui para frente, algum dia vai acontecer algum conflitinho. Mas a gente precisa saber, não é meu esposo, não é a minha esposa. Tem um inimigo trabalhando para destruir a gente. E a gente precisa aprender a ser mais forte, mais bem posicionado do que o inimigo. Porque até ouvi uma frase esses dias que matou. Que você saber tudo e não praticar, você não fica nem um pouquinho melhor do que o Satanás. O máximo que você chega, você fica igual o Satanás. Saber tudo e não praticar é levar a gente para o nível do Satanás. Por quê? Porque é isso que ele faz. Ele sabe a Bíblia inteira, ele sabe nos confrontar com tudo que está na Bíblia. Ele sabe pegar todos esses versos que eu falei aqui hoje e contrariar eles na mente de vocês, se vocês deixarem. Mas uma coisa é que o ser humano ele tem o livre-arbítrio, então ele pode praticar aquilo. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou praticar. Eu não vou ser só um conhecedor da palavra. Isso foi uma coisa assim pra gente, muitas vezes é o calcanhar de Aquiles, né? Pra mim, falhei. Joga tudo pro alto, joga a toalha. Não sei se isso só acontece com os homens, né? Comigo era assim direto. Eu vou jogar tudo para cima, vou desistir porque eu não consigo ser igual a Cristo. Eu não consigo ser igual a Cristo. E esse é o processo. Uma coisa que Deus ensina a gente, e eu trago para os homens isso, porque eu sou homem, eu sei que muitas vezes os homens se envolveram com pornografia.
E isso era uma coisa que me segurava, me prendia o tempo todo. Tudo que acontecia em casa, eu remetia a isso. Então eu falava assim, eu vou desistir de tudo, porque eu sou um bolha mesmo, eu sou um lixo, eu não valho nada, eu sou aquilo. Eu tenho que voltar para aquilo, porque é lá que eu pertenço. Toda vez o inimigo vinha colocar isso na minha mente. Eu tentava acertar, não só com a Raquel, na vida. Tentava acertar, não estou conseguindo, quero voltar lá para aquele lugar, porque aquele é o lugar onde a nossa emoção, onde a nossa mente, o nosso coração encontrou refúgio. Toda vez, de 8 anos a 28, toda vez que eu tinha um problema, o meu refúgio era a pornografia. Eu não tinha outra coisa. Meu pai e minha mãe são os amores, mas eles não souberam. Eu sou filho caçula, temporão. Quando eu era criança, eles já estavam bem mais velhos. E eles não tinham os ensinamentos. Eles não estavam na igreja, eu não era crente, eles não eram crentes. Então aconteceu que eles não cuidaram de mim. Ficou daquele jeito. Então eles nem sabiam que eu fazia isso. Mas era uma constante na minha vida. E isso me segurou. E aí eu falo dos homens porque isso muitas vezes é o que corta a nossa perna. A gente vai querer fazer alguma coisa, mas eu sou um lixo. Eu sou aquele lixo lá. Não tenho direito de prosperar. Mas não é assim. Jesus, ele quer colocar todo mundo no mesmo lugar. Um lugar de honra, um lugar de salvação, um lugar de restauração. Não importa o que você fez. Não importa. Pode ser coisa pior do que essa. Se é que existe pecado maior ou menor, pode ter coisa pior, mas ele está aqui para restaurar. Então a gente não pode mais pensar que dá para negativar a nossa conta. A conta foi paga. Não tem como ficar menos. Não tem como ficar menor. É daqui para frente. Senhor, eu pequei, eu falhei. Eu não estou conseguindo sair desse problema, desse pecado. Eu não estou conseguindo sair dessa condição dentro da minha casa. Eu preciso de ajuda. Me perdoa, ele perdoa. Te zera de novo e te coloca para andar de novo. Daqui 2 minutos, pequei de novo, Senhor. Ele te zera de novo. Por quê? Porque é isso que ele veio fazer. Ele veio, como a gente leu ali, ele veio restaurar. Vamos ler aqui. Ele veio para pregar as boas novas aos pobres. Enviou Jesus, né, falando. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. É um fato consumado. A gente está livre. A gente não está mais preso. A gente precisa receber isso. Nosso posicionamento tem que ser sempre junto à cruz. Pertinho. A gente não pode estar além da cruz e nem aquém da cruz. O que significa isso? A cruz me leva para um lugar de renovo na minha vida. Eu não posso estar mais bancando o coitadinho. Mas coitadinho, olha, eu fiz tanta coisa. Eu não mereço esse lugar. E esse é um lugar onde a gente não entendeu a cruz ainda. E tem um lugar que é além da cruz, que seria o quê? Você já entendeu o que a cruz te proporcionou, mas você passou daquilo. Opa, agora eu posso brincar agora, né? E afinal de contas a gente tem a graça, então eu posso fazer do meu jeito. Então a gente não pode ficar nem aquém, nem a gente tem que ficar aos pés da cruz, clamando pelo perdão de Deus. E o nosso relacionamento com Deus, para a nossa restauração dos nossos casamentos, é com Deus e também com a igreja. Os irmãos podem ajudar, os pastores, logicamente, os conselhos, mas tudo tem que passar pelo prisma de Deus, tudo tem que passar pelo filtro de Deus. Aqui a gente aprendeu que Ele vai ensinar, a gente tem que confiar nisso, Ele vai colocar as leis no nosso coração. Mas a gente não pode desprezar os relacionamentos, porque senão a gente vira um monge. A gente está lá, né? Olha só, quando a gente está naquela unção, né? Não tem? Eu já passei por isso, acho que vocês passaram também. Recebi uma revelação, mas eu estou lá no monte sozinho, né? Eu estou lá na igreja sozinho orando. Está lá recebendo revelação, vem choque elétrico, vem tudo. O cara fica na unção. Chegou em casa, e o problema não é a casa,
o problema são os relacionamentos, chegou em casa, uma coisinha para resolver, já desmancha aquela unção toda. Não é assim? Por que que é assim? Porque o nosso caráter, ele é forjado nos relacionamentos. Então a gente recebe esse Espírito de Deus, mas depois a gente tem que ir lá praticar. E quando tem problema, é aí que tá bom para praticar. Se a gente quer crescer, a gente tem a matéria-prima agora. Agora a gente tem o problema, agora a gente precisa resolver. Como a gente tem um Deus que é maravilhoso, Ele sempre vai fazer a família vencer. Ele não vai fazer a gente vencer sozinho. Ele vai fazer a família vencer. Porque quando um só vence, os dois perdem. Então não tem, no casamento não tem isso. Quando um vence, ele ganha, o ego dele ganha, na verdade os dois perderam. Só vence quando os dois vencem ao mesmo tempo. Os bons livros, os pais, muitas vezes têm conselhos também para nos dar, né? Então, já quero chamar a Raquel. A gente vai estar declarando aqui essas verdades que a gente precisa, coisas importantes que a gente precisa aprender, praticar, confessar, né? Como que é a minha confissão? A minha confissão, o que é confessar? Falar o mesmo que Deus está falando. Isso é uma coisa tão legal, porque quando a gente peca, você ouve no seu íntimo, né? Vamos trazer para uma realidade prática, para não ficar só no teórico. Por exemplo, você tem um compromisso com a sua esposa, com o seu cônjuge. E uma coisa bem pequenininha, por exemplo, você foi num lugar, né? Estava na igreja. Só que chegou lá, você tinha um compromisso com ela às 8 horas da noite, com ele, com o seu cônjuge. E aí você dá uma mentidinha básica, na verdade você estava lá no louvor, estava lá tocando, estava lá aprendendo alguma coisa nova, mas falou assim, era o trânsito. Ou alguém me chamou para conversar, eu acabei atrasando. Então isso, dentro da gente, a gente sabe qual que é a verdade do que a gente está fazendo. Então, confessar, ele leva a gente a falar aquilo que Deus está falando. Deus, é verdade isso? Ele vai falar, né? E ele vai falar que não é. E a gente sabe disso. E a gente não deve conviver com isso. Então a gente deve falar assim, Senhor, eu pequei. Eu estou mentindo. Eu estou omitindo uma informação. Isso em tantos planos, enfim, impostos, cônjuge, filhos, igreja, né? Eu posso ser uma máscara, eu posso ser um fake aqui. Se eu estou sendo um fake, Deus vai me cobrar. Ele vai me cobrar. E aí, a gente deve sempre se arrepender. Não, Deus, eu me passei aqui, Senhor. Se arrepender é o quê? É só falar que eu me arrependi? Não. Arrepender-se é decidir com o Espírito Santo mudar de direção. Então, opa, eu descobri que eu estou pecando, mas eu vou ficar lá, coitadinho, ai meu Deus. Não, eu vou decidir agora mudar de direção. Eu não vou mais fazer isso. E uma coisa também que a gente aprendeu, né? E aí, como eu falei, eu aprendi até aos trancos e barrancos, né? Que eu fiz de uma forma sem sabedoria, deveria fazer, mas sem sabedoria, foi fazer a confissão, né, das coisas que afetavam a Raquel, a nossa aliança, os pecados, e jogar tudo em cima dela, né? Mas foi o que na verdade iniciou o processo de cura dentro da nossa casa foi isso, entendeu? Então assim, aquilo ali me bombardeava o tempo todo. Senhor, eu estou aqui na pornografia, eu sei que eu estou. Todo dia que eu faço isso, eu sei que eu estou fazendo isso. Senhor, eu olho. Senhor, meu olho só pensa, minha mente só pensa coisa ruim. Então eu ficava o tempo todo e o Senhor me bombardeando. Porque a partir do momento que eu levantei a minha mão lá, a gente entende isso, que opa, eu quero receber a salvação, mas agora o Espírito Santo ele quer vir habitar dentro da gente. E toda vez que ele quer ter um espaço dentro da gente, ele vai mostrar o que está ali dentro. E aí teve um dia que eu cheguei, Raquel,
vomitei tudo em cima dela. E aí eu saí pulando, né, de alegria, porque você libera todo o teu cocô que está dentro, libera, e aí quem ficou ferido foi ela. E aí foi um processo, claro, um processo por causa da verdade, que dói, e o segundo processo foi a própria cura do que levou, do que ela ouviu, né? Então, uma coisa é descobrir que teu cônjuge ou alguém está fazendo alguma coisa contra você. Outra coisa, além de você descobrir, é você descobrir o que era, que dói, né? Então, descobrir já é ruim, descobrir o que também é. Então, quando a gente ensina isso aqui, né? E eu estou acabando sendo um pouco enfático com vocês, porque se a gente quer ver as nossas famílias prosperando, a gente precisa fazer isso. Então, é confessar, se arrepender, e quando há algo que atacou a nossa aliança, né? Então a gente tem a prática de falar ao cônjuge tudo aquilo. E além dos pecados, né? Porque depois que a gente também já confessou, muitas vezes extermina aqueles pecados, aí fica só o que Jesus fala, né? Eu preciso lavar os seus pés todos os dias para que vocês fiquem limpos. Então, depois vai ser as situações do dia a dia, onde a gente se fere, se machuca, e aí naquele processo precisa estar ali, né? Um lavando o pé do outro, pedindo perdão. Então, assim, não tem casamento fora disso. Por isso que não adianta eu vir aqui, né? E até eu posso acabar até me tornando chato, mas não adianta eu vir aqui, quando o assunto é casal, a gente passar um pano e fingir que é só a gente receber uma bênção aqui, ir para casa e beleza. Porque não é. O processo ele é doloroso, mas é o processo que vai nos levar para outro nível. Hoje a gente vive assim, não vou dizer que a gente vive no céu, porque não seria uma verdade, mas a gente vive num lugarzinho bem especial, sabe? E as coisas estão ali ainda, tá? Eu não vou mentir, não. Essa semana deu uma faísquinha ali, até por causa disso aqui. Eu ia estar aqui, a gente ia estar aqui, ia falar uma coisa, e aí o inimigo vem, meu filho, isso aí, se você falar isso aí, você vai criar inimigo. Mas eu prefiro criar inimigos que sabem a verdade, querem desfrutar uma vida diferente, do que passar a mão na cabeça de todo mundo e falar assim, não, gente, vamos deixar do jeito que está, a gente esconde a sujeira e continua. E aí a gente não vai ver essa bênção nunca. E os nossos filhos não vão viver nessa bênção também. Então é momento da igreja, e agora falando ela como um organismo, ela agora está levando está levando paulada. Me desculpa falar. Se não foi isso, me fala. Mas a igreja está levando paulada no mundo. Porque estão sendo descobertas várias coisas dentro da igreja, um modelo que a igreja vive é praticamente o mesmo modelo que o mundo vive, e ela tá ouvindo dizer que ela não é lá aquelas coisas. E os nossos jovens, os nossos filhos estão começando a preferir outras coisas do que está na igreja. E a igreja é o lugar onde eles deveriam estar. Não por religiosidade, não porque, eu tenho que aprender isso aqui para ficar santo, não. Porque é um lugar gostoso, é um lugar onde eles veem modelos de família, que dizem assim, nossa, que legal ser assim. Que legal, mas eu tenho um pai e uma mãe, eles são tão, eles mentem. Os nossos filhos percebem isso. Quando a gente quer falar uma coisa e fazer outra, eles percebem, e isso é o que leva eles embora. É o que faz eles não gostar da igreja. Tá? Isso não é uma regra, mas muitas vezes é assim, a gente consegue perceber. Então, é isso, gente. Então a gente está aqui como um casal não especial, não ungidão, não bonzão, mas um casal assim que está disponível, né? Um casal que está disponível às situações, né? Ajudar, aos conselhos, né? E a gente está aqui para somar com vocês, né? Então, como essa primeira reunião, a gente tinha que pontuar determinadas coisas para que não ficasse um processo assim rodando muito em volta do toco e a gente não chegar em lugar nenhum.
Então, aqui no Mevan, eu acredito que se o pastor ele tem essa visão e ele já se mostrou assim validando, né, essa visão, então é que a gente tenha momentos como esse, né? E aí a gente vai começando a tratar coisas mais específicas, porque a vontade é ficar aqui e falar sobre tudo, mas fica cansativo. Então a gente quer hoje jogar a boia, né? O Espírito Santo deu essa direção para que a gente jogue a boia. Os casais que estão passando por mais dificuldade, eles tenham essa visão do que precisa começar a ser feito, né? Para que então a gente comece esse processo, né? E a gente está junto, como igreja, como família, disponível para ajudar. Amém. Eu queria abrir um parênteses aqui, né? Em relação a tudo que foi falado. Quando o Senhor coloca aqui em Isaías 61, apregoar o ano, libertar os cativos, por em liberdade aos algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Eu entendo também que essa palavra está falando do que Jesus fez na cruz. Está consumado. E ali ele pisou no nosso inimigo, em Satanás. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, as iniquidades. Claro, como o Joaquim falou, é um processo. Mas em cada processo a gente acessa na eternidade o que ele já fez. A gente pode resgatar aquilo e remover aquela iniquidade do nosso coração, do nosso casamento, das nossas gerações. Então, eu entendo isso, que essa é a vingança do nosso Deus sobre os nossos inimigos, sobre aquilo que a gente carrega muitas vezes de gerações anteriores, porque a Bíblia fala, né, que aqueles que me obedecerem, 1000 gerações serão alcançadas. Muitas gerações. E aqueles que não obedecerem, né, também as gerações serão alcançadas. Com a maldição. Porém, Jesus veio para que a gente acessasse, tivesse acesso à eternidade, daquilo que Deus já colocou em nós antes da fundação do mundo, que é viver em liberdade, que é termos liberdade, que é não vivermos cativos, que é não vivermos algemados, que é através disso a gente realmente desfrutar da glória de Deus e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus sobre os inimigos que muitas vezes assolaram as nossas famílias ou assolam hoje, sobre os inimigos que já assolaram a nossa casa. Hoje eu posso ver que Deus mostrou que Ele se vingou dos nossos inimigos em muitas áreas de nossas vidas. Eu tenho convicção disso. E a gente, é como ele falou, cada processo, cada situação que acontece conosco em casa ou no nosso dia a dia é uma oportunidade de ir para o Senhor e de que o Espírito Santo possa te mostrar e falar: isso aí é porque tem essa sementinha plantada não sei quando, há tantos anos, quando você tinha 8 anos ou quando você tinha, sei lá. Isso aí está acontecendo porque aquilo aconteceu. Isso aí, muitas vezes o Espírito Santo nos mostra, já aconteceu, coisas que a gente nem sabia na nossa mente, mas o Espírito Santo sabe, que nossos pais fizeram. Nos mostra para que a gente vá lá e se arrependa e feche a porta do que pode ir para nós e para as nossas gerações. Então a gente fala isso com propriedade porque a gente foi treinado na nossa pele, na nossa carne, assim. Temos sido treinados, mas, assim, todo esse grosso, assim, a gente foi treinado mesmo, na pele, assim. E realmente é isso, sabe? Então, eu queria declarar, assim, que há esperança através de Jesus Cristo. Nos processos, cada processo, Jesus Cristo está ali para nos estender a mão, para que a gente fale com Ele e para que Ele nos liberte. Amém? E assim, eu senti no coração, assim, com os casados, né? Que vocês possam, não sei se vocês quiserem se levantar ou ficarem sentados, mas um de frente para o outro, quem puder, tá? E se puder, assim, se há algo para pedir perdão, se há algo para que um peça perdão para o outro,
e o outro possa estar perdoando. Esse é o momento que Deus quer fazer uma reconciliação, que Deus quer fortalecer para caminhar mais, para prosseguir. Amém? Nós vamos estar aqui louvando ao Senhor. E nós vamos fazer a oração aqui, vamos estar louvando ao Senhor. E vocês podem se inspirar aí e conversar entre vocês, tá bom? Aleluia. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, Guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. minha família, A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Sim, Jesus. Eu quero que vocês nesse mesmo momento, quero pedir que os homens olhem para os olhinhos das suas esposas. Pode ser que tenha dificuldade, não tem problema, mas faça um esforço para fazer isso. Olhe nos olhinhos da esposa. E olhando para os olhinhos, você vai falar assim: minha querida, eu quero te pedir perdão pelo homem que eu tenho sido. Eu sei que eu tenho falhado com você, com os nossos filhos. Eu reconheço que eu não tenho sido homem padrão de Deus para a tua vida. Mas eu quero aqui declarar, dentro dessa aliança, que eu reconheço que eu sou o cabeça deste lar, mas isso é o que me faz ser responsável por você e por nossos filhos. E eu quero declarar diante de ti e diante de Deus que eu vou me esforçar, eu vou lutar mais do que eu já lutei. Eu vou enfrentar os meus piores inimigos que estão dentro de mim, batalhando pelo meu coração. E eu vou declarar que na nossa casa, Amém, Jesus. você e as crianças vão ter
um homem cheio do Espírito de Deus e com vontade de fazer diferente. E eu declaro que todo o plano de Satanás contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a nossa aliança, sejam cancelados. Todo inimigo enviado para nossa casa para tentar destruir aquilo que o Senhor está construindo, nós declaramos, eu declaro, eu repreendo esse inimigo, eu repreendo esses demônios que têm agido contra a minha vida, contra a tua vida e contra os nossos filhos. E em nome de Jesus, eu recebo e eu começo a receber mais e mais este sangue de Jesus que me purifica, que me transforma para eu ser um homem corajoso, valente, firme, fiel, irrepreensível para você, para os nossos filhos e diante de Deus. Eu assumo o compromisso desta aliança de cuidar, de proteger, de lustrar essa aliança e torná-la cada dia mais santa, mais pura, mais perfeita diante dos olhos do nosso Deus. E eu declaro que a minha casa é uma casa que servirá ao nosso Deus. Amém, Jesus. Eu declaro que a minha casa servirá com o corpo, com a alma, com o espírito, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Serviremos ao nosso Deus. E eu declaro que todos os pecados que eu tenho cometido contra você e contra o nosso Deus, e eu declaro que são pecados que estão sendo purificados agora pelo sangue de Jesus. E eu declaro uma nova vida para nossa casa. Todo pecado seja lançado na cruz do Calvário e a cura se estabeleça na nossa casa. Que a luz comece a entrar por sobre o nosso teto, trazendo vida para a nossa família, para o nosso casamento, para os valores que nós temos buscado em Deus. E eu assumo um compromisso de ser fiel a estas palavras. E se em alguma coisa eu tenho roubado da nossa família, se eu tenho usado de manipulação, se eu tenho usado de autoritarismo contra você e contra os meus filhos, os nossos filhos, eu quero ter o compromisso agora de deixar toda essa manipulação, de deixar toda mentira e declarar que a minha casa servirá ao nosso Deus. Jesus, nós abençoamos, Senhor. Nós colocamos cada família, Pai, cada aliança, Pai. Oh, Deus, diante de Ti, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Nós declaramos, Senhor, um novo tempo, Senhor. Nós declaramos, Pai, um novo nível de glória, Senhor, sobre cada família, Senhor, sobre cada aliança, Senhor, constituída por Ti, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que Teu Espírito, Senhor, os conduzirá, Pai, a um nível de revelação maior, Pai, de quem Tu és, Pai. Oh, Deus, a um nível de revelação, Pai, de quem Tu és, da noiva, Pai, da noiva e Cristo, Senhor. Oh, Deus, do relacionamento, Pai, entre a esposa e o esposo, Pai, através daquilo que o Senhor almejou, Pai, antes da fundação do mundo.
mundo, Pai. Através daquilo, Senhor, que lá no Jardim do Éden, Senhor, o Senhor estabeleceu, Pai, que era um desejo do Teu coração, Senhor. Mas eles pecaram, Senhor, e perderam, Pai, aquilo que estava, Pai, no Teu coração, Senhor. Mas o Senhor Jesus veio, Senhor, para resgatar, Senhor, para resgatar aquilo que se havia perdido, Senhor. Oh, Deus, obrigada, Jesus, por quem Tu és, Senhor. Obrigada, Jesus, pela reconciliação, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor trouxe, Pai, o céu, Pai, para nós, Senhor. O Senhor abriu o céu para nós, Senhor, para que pudéssemos, Pai, viver, Pai, conforme aquilo que o Senhor já planejou, Senhor. E assim eu declaro, Pai, sobre as nossas vidas, sobre os nossos casamentos, Pai, sobre toda a aliança constituída por Ti, Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, estará conosco, Pai, estará nos moldando mais e mais, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Senhor, e com muita alegria, queremos declarar, Pai, este momento, na Tua presença. Declarar, Pai, tudo que foi feito aqui, Pai. Não queremos fazer as coisas, Senhor, da boca para fora. Não queremos fazer as coisas só por um clichê, Senhor. Mas queremos estar verdadeiramente dedicando, Pai, os nossos lares ao Teu altar. Pai, queremos estar construindo uma nova história, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai. E nos dar direção, Pai, nos dar orientação através do Teu Espírito. Casais maravilhosos. Como que a gente vai... Podem já sentar? A gente vai desfrutar agora de um momento, né, de comunhão. Momento que a gente pode se conhecer melhor, tá? E esse processo é um processo que começa hoje, mas ele dura, né? Mas nós estamos aqui como corpo, o pastor está aqui, nós aqui, Raquel, Joaquim também estamos aqui, disponíveis, né? Para que esse processo aconteça da melhor forma, tá? E queremos estar disponíveis mesmo, tá? Para qualquer dúvida, qualquer aconselhamento. E é isso aí, declarar, né? Amém? Salva de palmas. Tá bom. Eu quero chamar Joaquim e Raquel aqui, nós vamos orar por eles. E esse é o primeiro dia de muitos, irmãos. Nós não estamos aqui para brincar de evangelho. Nós estamos aqui para levar o evangelho a sério. E o primeiro lugar que esse evangelho precisa afetar é a nossa casa. É a nossa casa. O evangelho que não afetou a nossa casa, ele é casca religiosa. É o evangelho farisaico, de aparência. Eu quero... A palavra que Deus trouxe ao meu coração sobre vocês, eu queria declarar, Joaquim e Raquel, diante de todos aqui, orar por vocês. É sobre Jesus quando entrou no templo, Marcos 1:22, que diz que as pessoas maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade.
e não como os escribas. Então vocês estão revestidos de autoridade e falam como alguém que tem autoridade. E não tem como não ser tocado quando a mensagem que professamos não é aquela que nós aprendemos, mas a que nos tornamos. E hoje vocês proferiram a palavra que vocês se tornaram. E eu quero abençoar vocês, junto com Barquíria. Nós queremos orar por vocês. Eu vou orar, Barquíria vai orar. Senhor, nós guardamos Raquel, Joaquim, debaixo das tuas asas, Senhor. Rogamos o sangue de Jesus sobre tudo que foi falado aqui, sobre tudo que foi declarado. Eles são agentes de libertação, Senhor. O Senhor os ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. A restauração das casas, a restauração das famílias, Senhor. Sim, no nome de Jesus, Pai, que famílias sejam tocadas e ministradas pela instrumentalidade dos filhos, para a tua glória. Que a casa deles esteja guardada no Senhor. Os filhos deles estejam guardados no Senhor. Nós declaramos no nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós te louvamos pela vida de Raquel, pela vida do Joaquim. Nós te louvamos porque nessa noite eles colocaram o coração deles, expuseram suas vulnerabilidades, Senhor. E isso só faz quem tem uma identidade firmada em Ti, Senhor, quem passou pelo crivo da cruz. E nós te louvamos pela vida deles, porque através de cada palavra, desse testemunho, nós fomos tremenda e profundamente alcançados e abençoados. Como o Senhor falou ao nosso coração. Eu sei, Senhor, que cada um daqui recebeu a porção. Cada um aqui, Senhor, recebeu a semente que vai dar frutos, Senhor, em cada casamento, em cada relacionamento, em cada lar. Por isso nós declaramos, Senhor, que os teus filhos Joaquim e Raquel estão debaixo da tua proteção, da cobertura do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nenhum mal os atingirá, praga alguma chegará à sua tenda, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita, mas eles não serão atingidos em seu relacionamento, não serão atingidos, Senhor, em sua família, em seus filhos, Senhor, porque Vitória, Emanuel e Josué estão debaixo da tua proteção. Aonde eles estiverem nesse momento, eles estão guardados por ti. Anjos estão acampados ao redor deles, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor já começou a fazer e por tudo aquilo que o Senhor fará na vida dos teus filhos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos conectou a eles, Senhor. Os trouxe, Pai, são presentes do Senhor na nossa vida, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, teu cuidado, Senhor, por essa noite maravilhosa, onde o Senhor está presente, agindo em nosso coração. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer que eu e Barquíria, nós estamos na última semana de gestação, mas assim, segunda, dia 13, Heitor nasce. Mas eu quero dizer que nós estamos disponíveis para os irmãos, Joaquim e Raquel estarão disponíveis. Se você ouviu essa palavra e você diz, rapaz, eu tomei sua coisa braba. Irmãos, vamos parar de contar vitória. A gente é bom de contar vitória. Vamos começar a contar nossas derrotas. Sabe o que é que faz um discípulo? O apóstolo Paulo pregou a vida inteira, o ministério dele inteiro ele pregou contra a circuncisão. Mas lá na frente, você vai ver Timóteo, discípulo de Paulo, baixando as calças, um homem adulto, colocando seu órgão genital nas mãos do apóstolo Paulo para que Paulo o circuncidasse. O propósito é maior do que aquilo que a gente crê. O que é que faz um discípulo? É a capacidade de baixar as calças e mostrar a sua vergonha, a sua nudez. Enquanto Adão e Eva estavam conectados com Deus, eles andavam nus e não se envergonhavam. Bastou desconectassem que eles precisaram de folhas de figueira para esconder a sua nudez. Então não são dias de folhas de figueira, são dias de mostrar quem somos. E esse não é um ambiente onde as nossas vulnerabilidades serão colocadas no ventilador ou seremos olhados diferente porque confessamos as nossas fraquezas. Não, irmãos.
Aqui você não é o que você aparenta ser. Você é aquele que você tem lutado para se tornar em Deus. E só nos tornamos em Deus quando assumimos quem somos. Amém? Glória a Deus. Vamos para o momento de comunhão, né? E depois a gente vai compartilhando mais. Amém. Glória a Deus.